foca em culinária asiática, mais focado no chinês mesmo, né? A gente tenta trazer um pouquinho mais da cultura e da culinária chinesa pro cenário gastronômico de São Paulo. Na época que eu aprendi o mandarim, a gente ainda estava usando o alfabeto Pophamofo. Ah, sim. Então não tinha o pinyin ainda, quando eu fui aprender o mandarim. Inicialmente, quando eu voltei pro Brasil, eu já estava meio que entrando pro... Já estava ajudando, auxiliando os meus pais e a minha irmã no restaurante já. E aí, família, sou o Gi, ele é Du. Esse é mais um episódio do Recast. E hoje vamos receber aqui o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Prazer, hein? Prazer por me receberem aqui. Prazer é todo Prazer nosso. é todo nosso, irmão. Se apresenta um pouco pra gente, por favor. Bom, chamo Rodrigo, tenho 27 anos, formado em design industrial. Atualmente eu trabalho com A&B, tenho um restaurante próprio, chamado East Kitchen Bar. A gente foca em culinária asiática, mais focado no chinês mesmo, né? A gente tenta trazer um pouquinho mais da cultura e da culinária chinesa pro cenário gastronômico de São Paulo. Então, Rodrigo, como é a sua ligação com a cultura asiática? Bom, eu sou descendente de taiwaneses. Meus pais vieram aqui 30 anos atrás. Vieram para trabalhar mesmo. Acabei nascendo aqui, crescendo aqui. Então, sempre foi, assim, sempre associado com os meus pais, assim, a cultura asiática, especialmente a taiwanesa. Eles faziam o esforço de me levar de volta para Taiwan com a minha irmã e a minha família para visitar a família, ver como que era lá. Passar as férias. Quando eu tinha um tempinho, um mês, assim, a gente tentava voltar e ver a família que tava lá, né? Que aqui em São Paulo, somente os meus pais e minha irmã. Então, matava a saudade também e via a família. Aí, todo ano a gente tentava voltar e encontrar a família, né? E foi assim que eu meio que comecei a entender mais da minha cultura, da onde que a gente veio, onde que meus pais cresceram e um pouquinho do que a gente era, no caso, o que eu sou agora, né? Sim. Sim. E desde pequeno, assim, seus pais já incentivavam você a aprender o mandarim ou algum dialeto de lá? Incentivaram, mas eu não fui um bom aluno, né? Então eu nunca aprendi o mandarim direito. Eu consigo conversar com os meus pais, eu consigo entender tranquilo. Na parte de escrita ou na parte de leitura eu acho um pouco difícil ainda, mas eles sempre tentaram, assim, empurrar o mandarim pra gente. Essa parte é igual a gente. Sem Também, dúvida. escrita, é um leitura, pouco mais difícil, né? né? Tinha que escolas de sábado que você tinha que ir. Aí toda criança não queria ir pra escola. Já passava 5 dias da escola, não queria Sim, passar o ainda sábado mais mais. final de semana, né? Mas eu acho que a questão da escrita é uma coisa muito difícil. Você pegar uma vez por semana é quase impossível. A melhor forma de aprender realmente é um pouco mais intensivo, porque são diversos Sim. caracteres, Eu né? acho Então, que duas vezes por semana já é pouco. é pouco ainda. Acho que tinha que ser tipo segunda a sexta para você realmente conseguir aprender. Na época que eu aprendi o mandarim, a gente ainda estava usando o alfabeto Pophamofo. Ah, sim. Então não tinha o pinyin ainda, quando eu fui aprender o mandarim. Então era um outro nível, assim, que você tinha que aprender Era mais difícil. as letras para depois formar os caracteres, né? Então, mais pra frente, tô tentando ainda, né, pegar um pouco mais do mandarim, mas agora eu tenho pinyin, então facilita bastante, né? Então, para digitar agora, é mais fácil digitar do que realmente ler agora, né? Sim. Tipo, tem vários ideogramas parecidos, você sabe diferenciar já, né? Você consegue, você tem uma noção, né? Tem uma Até noção já. onde eu estudei, eu consigo meio que saber, por exemplo, uma diferença de tá masculino ou feminino, Ah, assim. sim, sim. Pode crer. Então, você falou que seus pais vieram aqui sem parente nenhuma. Como que foi escolher o Brasil assim? Acho que na época meus pais casaram bem cedo, né? Acho que Casaram casaram lá em lá em Taiwan. Taiwan. Eles casaram lá em Taiwan. Aí meu pai só falou, ó, quero buscar um trabalho, oportunidade. Ouvi falar que lá na América do Sul tem potencial para desenvolvimento, né? Aí o meu pai acabou indo pro Paraguai, levou meus
pais acho que casaram, de umas 2 semanas já vieram pro Paraguai. Aí começaram lá. Mas aos poucos meu pai começou a perceber que Paraguai é um ponto, mas o final vai ser lá em São Paulo, lá no Brasil. Aí ele começou a trabalhar entre o Paraguai e o Brasil. Aí eventualmente ele falou, vou levar minha família lá pro Brasil mesmo. Nessa época ele já tinha esse entendimento de que São Paulo é São Paulo? Tipo, ele tava no Paraguai. Isso, aí então, quando ele estava lá, ele já estava mexendo com importação, né? Meu pai, ele era comerciante de importação, ele importava de tudo lá no Paraguai. Aí depois, aos poucos, ele começou a achar o nicho dele, né? Mas ele encontrou algumas pessoas no caminho, no trajeto dele, que ajudaram e guiaram bastante ele. Ele acabou ficando lá. Minha mãe ficava no Paraguai, né? A minha irmã também. Aí meu pai morava lá na Liberdade, perto de um hotel, eu acho. Não sei o nome exato, mas ele estava lá na Liberdade morando, aí ele falou, eventualmente vou levar minha família. Então, ele levou minha mãe e minha irmã, vieram para São Paulo, e desde então a gente está aqui. Caramba, e ele sentiu muito essa diferença do povo paraguaio com o povo brasileiro? Nunca cheguei a perguntar essa pergunta para ele. Eu sei que assim, ele sempre falava, ele sempre botava o foco, assim, aqui era para trabalhar, né? Ganhar o dinheiro para sustentar a família e ajudar a família que tá lá em Taiwan também, né? Que meus avós estão lá e meio que criar um nome próprio dele para ajudar. É porque na Paraguai e lá no Rio Grande do Sul também tinha colônia chinesa também grande, né? Rio Grande do Sul eu não sei. Acho que até onde que assim, eu já escutei, eu sei que tem algumas pessoas No Foz, ali, né? que ficam lá mais no Rio Grande do Sul. Né? Mas assim, o pessoal a qual a gente conhece dentro do nosso ciclo, grande maioria ou vieram diretamente para o Brasil ou eles tiveram uma passagem pelo Paraguai. Né? Aí, E voltando um pouquinho aqui, falando da questão da língua, né? Você acha que seus pais também focaram muito para vocês aprender o mandarim? Porque como eles são a primeira geração, né? Os seus parentes em si são todos taiwaneses, só falavam mandarim, né? Então acho que essa também é a questão que... acho que agora voltando, assim, olhando, entendendo tudo, acho que assim, desde pequeno eles sempre tinham meio que uma ênfase em aprender o mandarim. Não somente para comunicar com eles em casa, que eles tinham dificuldade de aprender o português, né? Mas também para ter essa interação ou conseguir conversar com a família, né? Acho que agora você vê bastante. Eu fiz alguns cursos lá de intercâmbio de cultura taiwanesa algum tempo atrás. Aí eu via vários colegas meus que são primeira geração americanos ou franceses. Aí eles não conseguiam ter essa conversa básica, até com a própria família dele. Então eles se distanciavam muito. E foi uma coisa que, tipo assim, eu fico grato que meus pais me forçaram a aprender a conversar com eles em mandarim em casa, porque isso ajudou bastante para conseguir conversar com a minha família, né? E se não tivesse isso, realmente, até hoje, possivelmente, estaria até um pouco mais distante dos meus parentes que estão lá. Então, esse é o ponto, né? Imagina você não conseguir conversar com seus avós, sabe? Conversar com tios, sabe? Uma ligação tão grande, sanguínea, mas não conseguir dialogar, Conseguir assim, uma comunicar, situação né? bem... Ia ficar mais longe da cultura, né? Com certeza, acabaria se afastando naturalmente, né? Aí, sua irmã fala mais mandarim ou ela estudou? A minha irmã, ela nasceu em Taiwan, aí ela veio pra América do Sul, né? Mas ela tem mais facilidade com o português do que o mandarim. Acho que é porque eu assistia muita TV, né? Pode ser, acho que ajuda muito a assistir A as TV ajuda. novelas. É. Porque quanto mais você ouve, né? Que nem as pessoas que querem realmente aprender. Quando você vai no país em si, é aí que você consegue aprender, porque você é forçado. Então, quando você assiste algo, também meio que te força um pouco a aprender mais. E olha que engraçado, a sua irmã nasceu em Taiwan, mas também veio pequena? Veio. Veio pequena, né? Cara, aí as pessoas olham e falam que os dois são de Taiwan, né? As pessoas olham e você acha que você é brasileiro? Não. Mas aí, quando eu me apresento como Rodrigo, o pessoal já chega a Opa. entender. Né? Tipo assim, nome brasileiro,
Daí falar um pouquinho, Sim, né? é porque a gente já estava explicando, né, recentemente, que a questão do nome ocidental acaba sendo muito adaptado aqui, porque as pessoas têm certa dificuldade. No seu caso, não, porque você é nascido aqui e foi Sim, registrado como Rodrigo, né? sim, sim. E- O engraçado é que na minha família, meu pai no registro ele tá como Lee, né, sobrenome. Uhum. Mas a minha mãe, ela tem um nome abrasileirado, né? Então é Luísa. Então meu Sério? pai manteve com o nome traduzido em chinês dele e a minha mãe optou por Luísa. E sua Ah, irmã? A minha irmã se chama Mônica. Mônica. que Aí também não é do registro, é do... ela foi registrada Ah, como foi Mônica. registrada lá como Não, Mônica. tava escrito, foi chinês, aí depois aqui eles escolheram o nome Mônica para ela. Ah, Então sim. quando ela foi registrada aqui, foi registrado como Mônica, mas ela tem o nome traduzido em chinês, em pinyin. Ah, sim. É, isso aí é mais fácil, né? Pra pessoa no dia a dia, no telefone também. Qual o seu nome? Mônica. Soletrar o nome dos meus pais às vezes fica um pouco difícil, né? Ah, com Aí, certeza. Acho Aí que a você tem que maioria dos falar, chineses, soletrar, taiwaneses... espaço, soletrar de novo, espaço. aí o outro lado da linha pensa que é trote. Não, mas realmente é difícil, porque às vezes você vai marcar uma consulta, qual é o nome do paciente? Aí às vezes é um nome lá que é um pouco mais difícil de pronunciar. É, E as mais pessoas... difícil. E fala aí, Rodrigo, como que foi a escola? Você sempre estudou na escola brasileira? Eu fui bem sortudo, né? Meus pais, eles trabalharam duro, me botaram numa escola bilíngue, né? Aí eu cheguei a aprender na escola inglês, português, tinha opções de outras línguas, mas a gente ficou, na escola Focou tinha mais nessas, né? inglês e o português. Aí lá, a escola é assim, né? Tipo, é complicado. Quando você é primeira geração de asiático aqui, tipo, culturalmente você já vê uma diferença em termos como, tipo, da família ou como que é a dinâmica, é uma grande diferença. E também não ajudava que eu era um pouquinho mais alto e um pouquinho mais gordinho do que o restante, né? Aos 15 anos já tava, tipo, sei lá, uns 20 centímetros acima dos meus amigos, dos meus colegas, né? Então, eu também era mais gordinho e virava um alvo fácil pro pessoal. É, só pra o pessoal saber, nessa escola bilíngue, a maioria era orientais assim também ou Não tinha não muitos tinha oriental? orientais, assim, na escola, acho que no total, quando eu tava, tinha uns, não passava de 10 alunos que eram orientais. Na Na sua escola sala toda, tinha né? algum? Na escola toda, assim. Na sua Aí sala tinha alguma? só tinha um. Aí eventualmente dois, assim, mas assim, não passava de um ou dois alunos orientais. Então isso fazia com que vocês meio que virassem alvo. É. Mas aí o que ajudou bastante, na verdade, foi ter o grupo de amigos, né? A escola tem bastante alunos que vêm de fora com culturas diferentes. Então, tinham amigos que eram australianos, indianos, etc. Aí, esse grupinho de pessoas que vieram de fora e tinha essa cultura um pouquinho diferenciada foi o lugar onde que eu me achei um pouquinho mais assim, um pouco mais de conforto, né, dentro da escola, porque todo mundo tinha essa mesma associação de se sentir um pouquinho fora do padrão. É, tem muito essa questão do pertencimento, né? Então, ali, acho que com os estrangeiros, podemos dizer assim, era uma zona de conforto para todo mundo ali, né? É. Mas hoje em dia você sente ainda que você tá meio perdido? Tipo, não sei se eu sou taiwanês, eu não sei se eu sou brasileiro, porque aqui no Brasil as pessoas olham fisicamente e a gente não parece Uhum. brasileiro. Mas quando a gente vai para Taiwan, para China, o nosso Também. mandarim entrega que nós somos É. chineses. Então, Agora eu acho que, assim, eu não me sinto, assim, perdido. Eu sei aonde que a minha, as raízes, assim, da minha família, da onde que vem. Então eu tô um pouco mais, tô bem confortável onde que eu tô agora, mas isso acho que é uma coisa que cada um descobre com o tempo, né? Eu lembro que até eu ir para a faculdade, quando eu fui para os Estados Unidos, eu conheci bastante taiwaneses lá, bastante orientais, etc. Tipo, tinha amigos vietnamitas, né, e etc. Aí lá nos Estados Unidos foi até que um choque de cultura para mim,
comparado ao Brasil, né? Porque, assim, a cultura asiática aqui não tem muitos pontos de referência. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, você via muita mais presença da cultura asiática em qualquer ponto, assim. Você podia ir para qualquer esquina, tinha um restaurante, ah, vietnamita, sei lá, chinês, ou de certas regiões, ou bairros coreanos, né? Koreatown, assim. Uhum. E foi lá mesmo que eu comecei a meio que entender, né, como que eram as coisas para mim. Eu comecei a apreciar um pouquinho mais da onde que a gente veio, a nossa cultura, como que a gente é, porque até lá eu tava naquela bolha, né? Eu só quero sofrer bullying, não quero meio que ficar por fora das coisas. Então, você achava qualquer forma para se enturmar, mas nunca era você nunca sentia aquela sensação de pertence nesse grupo. Mas quando eu acabei indo lá para fora, eu consegui sentir que, tipo, tinha mais pessoas, tinha mais representação da cultura asiática e foi bem diferente, né? Foi ali que eu comecei a apreciar a nossa cultura como um todo. A gente faz essa pergunta porque a maioria dos nossos convidados tem essa questão do pertencimento, né? De não se entender, às vezes não se enquadrar nem ali nem aqui, né? Então acho que esse é um ponto bem legal para a gente sempre salientar com nossos convidados. Então é bom que você se sinta bem, sabe realmente o que você sente, né? Então isso é uma coisa muito boa. Com certeza. Aqui você terminou o ensino médio. Aí foi para os Estados Unidos fazer Isso. intercâmbio ou faculdade Eu mesmo? fiz faculdade lá nos Estados Unidos, né? Eu acabei fazendo design industrial lá. Aí, assim, sabendo que os custos são altos, eu sempre achava algum tipo de trabalho para fazer, né? Aí um dos lugares que eu consegui arranjar trabalho foi realmente em restaurante. Trabalhei em alguns restaurantes lá, só para ganhar um dinheirinho para conseguir ajudar e diminuir despesas. Nossa, mas design industrial foi uma coisa que você mesmo pensou ou foi algum incentivo da sua família? Assim, foi uma coisa que eu queria. É, meus pais, eles, assim, acho que quase todos os pais têm aquela noção, tem que ser engenheiro, médico, assim. Padrão. Ou pelo menos fazer administração, né? Tipo, saber administrar uma empresa. Aí meus pais, eles falaram, não, eu prefiro que você faça algo que você realmente goste de fazer e corra atrás disso, do que a gente forçar alguma coisa que você odeia e não, assim, de pegar isso jogar isso contra a gente, né? Pra você Ou conseguir futuramente focar em algo. desistindo também, né? Aí foi isso, design industrial. Caramba, mas como surgiu isso? Porque eu acho que se a gente perguntar para 100 pessoas, talvez uma ou duas falaria que eu vou fazer design industrial. Você Ah, sabe de onde surgiu isso? eu sei que desde pequeno eu sempre tinha, tipo, uma curiosidade para saber. Eu desmontava controles, tipo, controles remotos, pegava os brinquedos e desmontava, né? Eu sempre tive aquele interesse de desmontar e entender o porquê as coisas funcionam. Aí daí, eu lembro que eu pegava tubos de papelão, assim, de papel toalha, fazia alguma coisa, papel machê, o que seja. Aí daí eu comecei a pesquisar. Chegou na idade de procurar algum lugar para estudar, alguma coisa para estudar, não sabia o que queria da vida. Aí eu pensei, nossa, eu queria fazer algo assim, um pouquinho Relacionado. relacionado, criar coisas, né, objetos ou algo de interesse, ou inventar algum tipo de produto que vai revolucionar a vida de todo mundo, né? Mas aí eu pesquisei um pouquinho e comecei a entender o que era design industrial, né? Aí isso me chamou bastante atenção e foi a partir daí que eu fui lá, não, vou me focar, vou fazer design industrial. Mas quando você começou o curso, assim, você sentiu que era exatamente o que você imaginava ou foi algo diferente? Ah, foi o que eu imaginava. Foi bem assim, bem o que eu imaginava. Mas para achar trabalho depois foi uma coisa que foi um pouquinho mais difícil, porque ele é um pouquinho mais nicho, né? Tem especialidades. Então, vamos
se dizer. Você pode ser um designer industrial num contexto geral, mas um designer industrial focado em, sei lá, móveis ou objetos, ou vamos supor, garrafas. Tudo isso tem uma equipe que é focada nisso. Aí eu não sabia exatamente qual que era o direcionamento que eu queria. Então, fiquei lá. E design industrial, dá pra ganhar bem? Chega a ganhar bem. Se você, assim, posição sênior aí, ganha bem. Acho- eu lembro que ganhava bem, agora quanto eu não sei já. Mas Ah, fala aí, Rodrigo. Como é a faculdade lá dos Estados Unidos? É que mostram nos filmes mesmo? Não. Ah, nossa. É mais ou menos. É mais ou Mais menos. ou menos. Na minha faculdade, nem tanto. Era uma, era uma faculdade que ficava dentro da cidade, então não era aquelas universidades enormes com várias gramado lá. Não tinha fraternidades, gramado. times, Aham. né? Pra mim era prédio e estrada e prédio. Não tinha onde ficar ou sentar. Então, Mas nessa sua faculdade tinha alguma fraternidade assim, que você precisava entrar? Porque a gente vê nesses filmes americanos, todo mundo tem que entrar numa fraternidade e tal. não tinha. Na minha Não tinha. escola não tinha. Eu sei que outras escolas tinham, mas assim, a minha específica, ela não tinha fraternidade. E esporte, assim, lá você praticava alguma? Não. Pratiquei quando eu estava em São Paulo, quando eu estava estudando no ensino médio lá. Jogava basquete, mas quando cheguei lá já não me interessava muito em esportes. E também lá nos Estados Unidos deve ser difícil jogar basquete lá. Jogar lá era complicado, né? E também, acho que a escola ela não era focada muito em esporte, então Ah, ela não não? tinha, tipo, tanta infraestrutura para fazer essas coisas. Caramba, você conseguiu estudar em uma, assim, que é raro, né? Porque lá nos Estados Unidos Completamente fora da exato, eles curva, no têm caso. totalmente um incentivo ao esporte muito forte, principalmente basquete, é, futebol americano, né? Que lá o pessoal, eu vejo lá diversas universidades que o pessoal já recebe super bem para poder ser É, atleta e ganhar bolsa, né? Tudo que a gente normalmente vê em filme e sim. série, né? Na minha escola realmente não tinha nada disso, Era né? só para estudar mesmo. Era para estudar. Mas assim, em contrapartida tinha bastante infraestrutura para que ajudar os alunos a Parte acadêmica, assim. isso, né? Tipo, na parte de design, pelo menos, design industrial, eu sei, a escola criava ambientes para trabalhar com serralheria, marcenaria, laboratórios para impressão em 3D. Então, esse tipo de coisa, a estrutura, a escola preparava bem, né? Então, isso era tudo o básico para os alunos. Aí, esporte já não pegava tanto, né? Tanto. Porque o pessoal tá lá mais para É um fazer, foco criar diferente. coisa, né? Então, isso foi mais o que eles tiveram. Sim, Mas você lembra da questão da mensalidade? Era anuidade, mensalidade, o valor mais ou menos? Só para o pessoal ter uma noção. É caro. Eu tinha bolsa ainda. Era por semestre, são 2 semestres ao ano. Acho que saía uns 65 mil ao ano, dólares. 65 mil mil dólares ao ao ano? ano. Caramba, não tem como a gente ouvir e não tentar fazer a conversão na hora. Caramba. 65 É que a gente mil não tem ao ano. noção, então a gente, Foi, quando ouve assim, foi, toma um foi em susto. torno de uns 65 ao ano, Caramba. mas aí eu consegui uma bolsa e reduzia pouca coisa, né? Mas era o que eu tinha. Não foi uma bolsa completa, mas reduzia uns. Eu peguei uma bolsa de 40 mil e reduzia 10 mil a cada ano. Nossa, tá muito Então bom, né? ficou uns 50 e pouco. Aí dividido em Aí, 2 semestres, né? Sim, Então. então, você morava na escola? Eu morava na escola, mas aí para morar com a escola era muito mais caro do que achar um lugar para morar. Porque a escola pagava a infraestrutura e tal, aí eles cobravam tudo isso. Então era mais fácil você achar um lugar fora para morar que acaba sendo mais barato. Ficava um pouco mais longe. Lá em Nova York você tem os metrôs, né, que são assim, 24 horas, quase. Mas você conseguia chegar nos lugares que você precisava, né? O metrô lá era o principal meio de transporte lá. Era integral a faculdade que você estudava?
você escolhia as suas horas, assim, né? Você podia falar, queria fazer esse e esse curso, você tinha que completar créditos por semestre, e são créditos específicos. Você tem que fazer um crédito de, vamos supor, design em 3D. Aí você tinha que completar esse crédito em 3D para pegar seu diploma. Então não importava em que semestre ou em que ano você fazia esse curso. Conforme você finalizasse todos esses créditos até o final, então você conseguia. E outra Então, coisa, pra você conseguir arrumar uma moradia lá, era tranquilo? Ou precisava que a faculdade Era, fizesse era algum... mais complicado lá. Era para achar um lugar para morar, você precisava de um fiador, Essa era a né? questão. Ou você pagava à vista adiantada. Os meses morados ou Os uma meses, parcela? os meses que você iria morar lá. Ah, então... Então você podia alugar, vamos supor, uma casa, falar, ó, vamos supor que é US$ 900 por mês, você vai pagar, sei lá, quantos meses adiantado. Aí sim, você não precisava de fiador, mas é muito raro encontrar. Hum, Bom, pelo menos eu tinha dificuldade em achar ou um fiador, né? Ou alguém para conseguir pagar isso. Aí eu acabava morando com meus amigos. Aí aí já que meus ajuda, né? amigos são americanos, eles já não precisavam de fiador, eles conseguiam com mais facilidade. Aí eles deixavam o quarto aberto e eu morava lá com eles. Então, essa era a questão que eu ficava pensando, cara, pessoa que é estrangeiro, vai para um outro país, como vai conseguir um fiador? É, Tipo, tem serviço de fiador lá que você pode pagar. ah, Então, tem pessoas, ou, por exemplo, uma empresa que você contrata eles, você paga uma mensalidade, eles vão lá, vão ser o seu fiador para você assinar o contrato. lá tem seguro fiança também? Não sei. Esse realmente eu não sei. pô, mas é engraçado pensar, eu não sei se aqui no Brasil tem essa empresa também para ser fiador? Ah, empresa para ser fiador, É, acho tipo, que é difícil. Mas era caro também, então não virou uma não opção. compensa, né? É. O que compensou mesmo foi achar alguns amigos, uns colegas que são americanos. Ele vai estar te cobrando, sei lá, quantos dólares por mês para morar lá e você já. E aproveitar o Mas é um gancho. quarto pequeno mesmo? É, é pequeno lá. É difícil de achar, por exemplo, você achar um lugar para lavar roupa ou secar a roupa. E também não tem como secar a roupa no varal lá, né? Porque chega a ser bem frio lá. É, lá a temperatura Aí quando baixa. Mas sair no inverno para lavar roupa também E, é complicado. e pegar o gancho dos amigos, né, que você falou. Foi tranquilo para fazer amizade com os americanos quando você chegou? Foi, foi. Acho que assim, é, em termos de comunicação, eu tive uma base muito boa, então, para me comunicar com as pessoas, não tive muita dificuldade. Tanto é que, quando eu estava aqui no Brasil, meus amigos, grande maioria deles eram estrangeiros, né? Então, o inglês era uma forma de comunicação base. Treinou bem, então. É, aí, assim, os amigos que eu conversava durante a escola eram todos estrangeiros, né? Então, consegui aprender bem o inglês na parte conversacional. Nossa, normalmente quando alguém chega num país novo, para fazer intercâmbio ou para visitar, de primeira, a maior barreira sempre é a língua. Isso é fato. Essa barreira você ultrapassou. Qual que foi a sua maior dificuldade? Já que a língua foi tudo bem. Você teve alguma dificuldade lá nos Estados Unidos, quando você chegou para fazer intercâmbio? Quer dizer, desculpa, para você estudar. Dificuldade foi mais meio que equilibrar, acho que as despesas, né? Porque independente de conseguir ou não pagar, você, obviamente, você quer tentar meio que acertar e diminuir o máximo possível. Para mim, essa foi a minha maior dificuldade estudando lá. Assim, meus pais chegaram e falaram para mim, ó, Rô, não precisa se preocupar muito com as suas despesas lá, a gente consegue, a gente guardou o dinheiro e tal. Mas, de qualquer forma, ainda eu prefiro não, não é abusar, né? Mas eu não gosto de usar esse dinheiro, tipo, sabendo que eles conseguem me ajudar. Eu preferia trabalhar e Pelo menos diminuir um pouco. as despesas como um todo, né? Você para e pensa. Eu lembro quando eu tava indo lá, acho que era 2016. Lá por volta de 2016. Eu fui lá para os Estados Unidos, aí eu lembro, nossa, eu ouvi uma notícia, o dólar subiu para quanto.
Aí os meus pais já estavam lá. Eu lembro que tava jantando com os meus pais e falaram, nossa, o dólar subiu. Como que a gente faz? Nossa. Aí aquilo pesou pra mim. Naquela época isso meio que pesou. Eu falei, não, eu prefiro não ir pra faculdade, se é uma questão, se isso vai afetar. Aí eles falaram, não, pode ficar tranquilo e vai. Mas sabendo disso, pra mim o maior problema foi equilibrar dificuldade. Não diria que foi um problema. Foi meio que alinhar essa parte de despesas, trabalhar enquanto você estudava também. E a questão de estudar nos Estados Unidos, fazer a faculdade lá, foi uma decisão sua ou foi uma decisão dos seus pais? Acho que foi uma decisão minha, né? Era um sonho seu? Não diria que foi um sonho, mas eu sabia que eu queria tentar, assim, ver como que era lá fora e morar sozinho, ver como que era, né? É, eu- a minha irmã também chegou a estudar fora também, e ela mostrava e falava como que foi as experiências. Eu falei, nossa, será que é realmente que nem os filmes? Acho que todo mundo tem aquela noção, será que é igual que nem os filmes? Mas a realidade, dependendo da escola, é diferente. Mas ela também foi para os Estados Unidos, né? Ela acabou indo para Boston. Aí ela estudou lá. Como foi o processo, assim, pra ir pra lá? O processo foi até que tranquilo. É um pouquinho trabalhoso, mas foi tranquilo. A escola que eu estudava, ela já preparava os alunos com a intenção de estudar fora. Então, tinha uma prova que a gente tinha que fazer, que chamava IB. É uma prova internacional que ela funciona como uma prova para entrar na faculdade, né? Então, você fazia isso no final do seu ensino médio lá, aí você pegava a sua nota e já mandava para a faculdade, você não precisa fazer provas adicionais. Aí, vamos supor, você tira de, assim, são 7 pontos totais. Você tira 7 pontos, você pode transferir esses créditos dessa matéria e você reduz a quantidade de créditos que você precisa para estudar lá. Então, vamos supor, você está estudando medicina, você pode pegar os seus créditos de biologia que você tirou nessa prova, ao invés de usar 10 créditos para se formar, você pode se formar com só 7 créditos. Aí isso conseguia fazer que as pessoas meio que se formassem mais cedo. Então, ao invés de um curso de 4 anos, você podia completar, em teoria, você podia completar, se você tivesse uma nota perfeita desde o início, 3 anos e meio. Sim. E conta pra gente também, cara, esse sentimento que você queria de ir lá para poder morar sozinho, meio que criar uma certa independência, né? Essa experiência que você teve, esse tempo que você passou lá sozinho, estudando, o que você sentiu que você conseguiu pegar de aprendizado nesse período? Acho que é responsabilidade, né? Acho que a principal coisa é, quando você começa a morar sozinho, tem a sensação de responsabilidade. E você começa a ver as coisas que normalmente em casa são feitas pelos seus pais, não estão sendo feitas. Tipo, por exemplo, às vezes dá uma preguiça de lavar uma roupa, mas você tem que ir lá lavar a roupa. Porque Ou senão senão você não você vai ter roupa. você não vai sair de casa, né? Mas você tem que ir para o trabalho, você tem que ir para a escola, enfim, você precisava de roupa. Então você levantava e tinha que ir lá lavar, mesmo que esteja nevando lá fora, né? Se você não fizer comida ou não comprar comida, Ou vai ficar com passo, fome. passei bastante fome também. Por preguiça também. Caramba, mas será que é verdade também? Porque o pessoal fala assim, cara, Estados Unidos é fast food, é aquele cachorro quente que é só pão, salsicha, ketchup e mostarda, ou é só mostarda, algo assim. Cara, realmente a culinária lá é assim, tipo, muito simples e muito fast food, fast food. Sim e não. Assim, fast food é muito presente lá. Não tem como falar que você não vai encontrar ou não tem isso. Tipo, fast food é muito mais acessível lá. Sim, tem bastante hot dog. Você consegue encontrar, por exemplo, hot dog que é só pão e salsicha por, sei lá, quantos dólares, aí, né? Mas a culinária lá, pelo menos lá em Nova York, é onde que eu sei e aonde que eu fui, não é só isso, né? Tanto é que foi com essas experiências que eu tive que a gente meio que direcionou o restaurante que a gente tem agora. Por
porque era uma experiência que a gente, pelo menos que eu vivenciei lá, que era diferente do que a gente vê aqui, né? Então, fast food de fato é bem presente lá. Você consegue encontrar, Qualquer tem esquina. sempre gente, tá sempre com alguém lá, né? Mas tem muitos restaurantes muito bons lá. A culinária é bem diversificada. Tinha culinárias que eu nem sabia que existia ou nunca experimentei, né? Aí os meus amigos que moravam lá já há um tempo já foram me levando lá e eu comecei a descobrir. Mas era originário dos Estados Unidos? Por quê? A gente não conhece muito bem, por isso a pergunta. Porque assim, se a gente falar, cara, culinária dos Estados Unidos, eu particularmente eu não consigo imaginar nada O que que é? seja dos Estados Unidos mesmo, sabe? Sem ser, sei lá, o fast food, hambúrguer, coisas que sejam... Hambúrguer, barbecue. tipo, sem ser o básico, né? Acho que, não sei se você conhece algum prato dos Estados Unidos. Conhece, irmão? Isso também não. Então, tipo, essa é a questão. O que que tinha lá que era dos Estados Unidos mesmo? Pior que eu não consigo te falar se tem alguma coisa que é dos Estados Unidos mesmo. Porque o que pelo menos o que eu encontrei lá, eu experienciei foi o quê? Lá tem muitas pessoas de várias culturas lá, já meio que misturadas, né? E lá em Nova York é tipo uma bagunça, tem de tudo lá. Então, não tinha uma coisa que você falava que era, dos Estados Unidos. Assim, o mais próximo que eu consigo falar, sei lá, seria Ovos e bacon? bodegas, assim, é que nem uma padariazinha que fica aberta 24 horas, né? Você consegue encontrar os lanches mais tradicionais americanos, que é, sei lá, um bagel, um ovo, bacon e um pouco de queijo. Você consegue. Mas lá em Nova York, onde que fiquei, era muito mais diversificada, né? Então, tinha restaurantes que falavam que coreano americano, né? Ou chinês americano. Ou eles pegam e falam, coreano e chinês. Ou comida da Etiópia, né? Caramba, tinha uma variedade muito Ah, grande mesmo. aí tinha gyozas do Nepal, Caramba. que era um food truck que ficava debaixo de uma ponte. E era assim, sempre tinha uma fila. Caramba. Ou, por exemplo, um bem famoso de Nova York era o Halal Guys, que era tipo um prato de alumínio com arroz temperado e frango, molho branco, que é uma maionese, e uma pimenta bem picante. Alface e tomate, era isso. Caramba. Mas sempre tinha alguém lá com uma fila esperando para comer. E a comida que você falou que nunca imaginou comer e seus amigos te levaram? Era o quê? Pior que assim, eu nunca pensei assim, que eu não queria experimentar, ou nunca pensei que ia experimentar. Não consigo pensar em algo que foi muito diferente, sabe? Porque até onde que a gente ia, você falava, é um gyoza feito, tipo, do Nepal. Acho que chamado momos. Pra mim parecia um gyoza, um xiaolongbao. Não parecia muito diferente. Nunca pensei que seria, assim, interessante que é de uma cultura diferente, mas eu não pensei que foi muito diferente, não. Deve ser o sabor, né? Mas as Sabores pessoas, diferentes. as pessoas que vendiam lá, tipo, aparentava ser pessoas nepalesas. Era, São. né? Assim, tipo, você ia pra um restaurante indiano, era um chefe Pessoal indiano lá indiano. e tava te atendendo. Não tinha muito, assim, essa diferença, né? Que engraçado, né? A gente fala de comida chinesa, comida indiana. A gente sabe que na comida indiana tem um prato lá com curry. Na comida chinesa a gente tem diversos, né? A gente fala de roladão, nyoromen, que é o carro-chefe até do seu restaurante. Mas pro pessoal entender e ajudar a gente, né? Podia deixar nos comentários. Cara, qual que é a comida típica americana? Porque a gente conversou, mas a gente não sabe exatamente qual que é a comida típica americana. Sem contar os fast food, claro. Assim, pensando mais a profundo, acho que dependendo dos estados que você tá lá dos Estados Unidos, tem
especialidades diferentes, né? Tem lá em New Orleans, você consegue encontrar uma coisa chamada jambalaya. É algo semelhante a uma feijoada, assim, é um misturadão, Caramba. né? Mas assim, eu não consigo dizer como um país o que tem de especial ou qual que é o foco. Aí, por exemplo, o Texas tem o barbecue, né? Então o famoso Tex-Mex ou o Outback, você tem o barbecue americano, que é aquele molho bem denso lá, caramelizado, né? Assim, pensando bem por cima, acho que esses são os que são mais associados à culinária americana. Mas acho que dependendo se você ir mais a fundo e ver em cada região ou cada estado dos Estados Unidos, tem alguma coisa que é mais específica. Ah, com certeza deve ter algum prato que a gente, particularmente, a gente não conhece, né? Por isso que vai essa pergunta também pro. Ah, é que pessoalmente também, né, eu nunca me interessou muito, tipo, assim, churrasco ou hambúrguer ou coisas do tipo. Pra mim, eu gostava mais de explorar culinárias diferentes, de países diferentes, que não seja americano. Então, no meu tempo lá, nunca cheguei a me aprofundar, não, vamos comer um barbecue excelente ou o melhor barbecue lá do Texas. Eu não fazia questão de ir lá, porque lá onde que eu morava já tinha comidas de outras regiões e de outros países já. Então, Só pro pessoal que tá assistindo entender, quando você fala o barbecue, é só o molho mesmo ou é algo já meio que. acho Ah, que era tipo o churrasco um mesmo. churrasco no barbecue, Então, né? acho que eles chamam de brisket, né? Que é um corte de carne já assado mais devagar, demora lá. Aí eles falam que tem que ter um smoke ring, que é a casquinha lá do barbecue. Aí isso nunca me interessou muito. O que me interessava mais era conhecer. Tipo, restaurante diferente da cada região, Nem né? precisava ser restaurante, né? Podia ser um food truck ou ou até uma senhora que estava vendendo tamales na rua. Me interessava mais do que o barbecue. Às vezes você saía da escola, você encontrava food trucks, assim, né? Você encontrava bastante lá, e cada um vendia uma coisa diferente. Alguns vendiam tamales, alguns vendiam o chicken rice, que era um arroz com frango e um molho, né? Ou até hot dog. Você encontrava de tudo lá. Mas era isso que me interessava mais. Às vezes, quando você tava, tipo, na pressa ou tava querendo algo rápido, talvez você pegava um hambúrguer ou um sanduíche. Isso seria mais rápido, sim. Mas nunca era a minha primeira opção. Então, Rodrigo, você ficou muito tempo nos Estados Unidos, fez faculdade lá. Você trabalhou no restaurante. Você é, procurou emprego na sua área também? Inicialmente eu estava procurando emprego na minha área, né? Mas aí o que eu queria fazer em específico era design de móveis, né? Eu gostava de criar móveis. Mesas, cadeiras, assim. Eu gostava desse tipo de coisa. Aí, conforme eu fui procurando emprego, comecei a perceber que, tipo, era, era meio que eles chamavam de um trade, né? Um bem tradicional. Então, o pessoal tinha que passar anos lá como aprendiz, aprender como manusear equipamento e tal. Aí não tinha muito aquele desenvolvimento como um designer que eu estava imaginando. Porque todo mundo tem aquele sonho de querer ser o designer e criar esse produto e fazer ele funcionar. Mas para que isso aconteça, né, demorava um pouco. Aí, nesse meio termo, eu meio que, falei, vamos achar dinheiro primeiro, né? Então, o mais rápido foi ir pelo ramo de restaurante, sendo que não era, não é possível assim, vamos se dizer. Quando você está estudando lá, tem a mesma questão de registro. Você tem que ser registrado para ganhar a caixinha. E lá, na parte de A e B, você, vamos supor, você trabalha por hora. Aí a caixinha ou a gorjeta que entra para os estabelecimentos, o estabelecimento fala, ó, você tem a opção de 10, 18, 20, 35%. Você escreve lá e esse dinheiro é repassado. Mas quando você é alguém internacional, você não tem direito a essa caixinha. Então, tudo ficou meio que em off. Eu não conseguia, mesmo que o restaurante fizesse muito dinheiro aquela noite, eu só conseguia frações disso, devido ao fato que eu não podia ser registrado.
já que estava fora do que eu estava estudando. Não sabia disso, não. Sabia disso? Também não sabia, não. É meio por baixo, assim. Realmente, a gente imagina que com estrangeiro, normalmente, deve ter alguma restrição, né? Sim, Deve ter sim. alguma coisa diferente dos nativos. E, e quando você volta aqui pro Brasil, você já conseguiu já atuar na sua área? Você conseguiu achar algo? Inicialmente, quando eu voltei pro Brasil, eu já estava meio que entrando pro. Já estava ajudando, auxiliando os meus pais e a minha irmã no restaurante já. Né? Tanto é que quando eles estavam montando o restaurante, eu já estava ajudando, já estava procurando serralheiro, fazendo os projetos para eles, né? Mandando os projetos prontos para que eles conseguiam produzir com mais facilidade. Bastante dos móveis que a gente tem no restaurante fui eu que acabei montando sozinho com a ajuda dos meus pais e da minha irmã, né? Então a gente estava montando, eu lembro que a gente estava montando o bar. Era uma prateleira de 8 metros. Tava eu e minha irmã subindo nos andames para botar as prateleiras lá, né? Aí a gente só ligou para um serralheiro para falar, ó, quero quantas peças disso, feito dessa maneira. A gente fez isso. Estofados lá do restaurante a gente fez. Mas dentro desse período eu também estava meio que aproveitando que o restaurante estava em reforma e usei isso como um portfólio, além do portfólio que eu tinha lá fora. Aí tentei procurar, mas aí também, assim, estava vendo que o restaurante estava rodando mais, estava precisando de mais ajuda e essa parte já tinha parado por um tempo, né? Porque foi mais ou menos depois que eu me formei foi, acho que passou 1 ou 2 anos meio que alinhando as coisas do restaurante. Então, meio que fiquei meio fora do ciclo da parte de design e eu falei, ah, não, dá uma pausa, né? Eu mandei currículos para procurar emprego, aí falei, vou dar uma segurada. E eu não continuei a me aprofundar e eu fui direto pro restaurante. Para você, voltando um pouquinho, para você se formar na faculdade, você fez quantos semestres mesmo? Foram 4 anos, então 8 8 semestres. semestres, né? E a questão do restaurante, você voltou, você acabou indo meio que direto para trabalhar no restaurante, né? Porque necessitava da ajuda. Você falou que era uma coisa de família, né? Sim. Então, tem seu pai, sua mãe e sua irmã, né? Uhum. Hoje em dia, você está tomando conta. Seus pais, eles já estão trabalhando em outras coisas? Eles se aposentaram? Ou foi uma coisa que continua a família mesmo, Continua a todo família. mundo ali? Todo mundo tá meio que ainda engrenado nesse projeto, assim, vamos se dizer. Acho que, em termos de qualquer indústria, acho que restaurante, eu pessoalmente achei restaurante um dos mais difíceis de começar. Acho que, assim, eu não vou falar que, ah, não, restaurante é o mais difícil de todos. Assim, eu acho que qualquer tipo de comércio tem alguma parte que é bem difícil para tentar se resolver, mas na parte de A e B, ele tem uma complexidade que não é somente a criação dos pratos, tem o marketing, tem o RH, tem a apresentação. Então ele é bem complexo como um todo. Se em algum ponto ele tiver meio que desalinhado, ele pode desandar tudo, né? Então é por isso que agora a gente ainda está a gente passou 4 anos, a gente ainda está alinhando as coisas, né? A gente está vendo quais os pratos que rodam, quais não, quais são as alterações necessárias, né? Então, é uma coisa que todo mundo ainda está fazendo parte, né? Minha irmã, no caso, ela fica mais na parte administrativa e RH, minha mãe mais cuida do financeiro, meu pai, ele tem mais na parte de planejamento, aí eu fico mais na operação mesmo, então execução e meio que passar informações para frente. Ah, então é uma coisa bem dividida mesmo, né? A gente tenta manter desse jeito, né? E o nome do restaurante? Quem escolheu? Agora eu não lembro quem que escolheu, mas eu lembro que era. Eu ainda. Quando eles estavam falando do nome do restaurante, meu pai tava meio que brincando com as palavras em inglês, então East, né? Então East associado com a culinária asiática, mas aí ele também gostava da palavra de eat, de comer, De né? comer.
Então, Eat, East, meio que ficou um trocadilho aí, então acabou virando East mesmo. Pô, mas é sempre nomes assim que pega, né? É um trocadilho aqui, uma coisa assim que pra poder pegar, né? Agora a gente ficou no trocadilho mesmo, né? Em questão do cardápio, assim, foi escolhido pelos seus pais? O cardápio agora, ele passou por várias versões, né? Inicialmente a gente pegou bastante informação e inspiração, assim, quando a gente estava lá em Nova York. Quando eu estava lá, no caso, né? Lá nos Estados Unidos, na parte de culinária asiática, especialmente chinesa, ela tá num nível, assim, bem diferente. Ele tá num patamar próprio dele, né? Tem uma seção, assim, você consegue encontrar vários restaurantes chineses com várias opções no cardápio que são bem elaborados, são bem diferentes e fogem um pouquinho até do tradicional. Então você tem bastante fusion lá, né? E ele é bem aceito lá no exterior, né? Lá nos Estados Unidos. Então foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque o potencial que tinha, que tem lá fora, é uma coisa que não foi explorada aqui em São Paulo, né? Mas a gente vai, conforme a gente vai vendo, é um, é uma curva de aprendizado, assim, em termos de sabores que o pessoal acha, assim, é difícil de se acostumar, né? Por exemplo, um restaurante que eu adoro lá, chamada Sichuan Mountain House, né? Ele é especializado em comida de Sichuan, então você consegue imaginar, apimentado e dormente, Lá é muito né? movimentado lá. Então, são coisas que ela é especializada nisso. E é bem, assim, bem elaborados os pratos, são bem saborosos. Isso é uma coisa que eu nunca esqueci, né? Tanto é que quando eu voltei pra cá, a gente falou, nossa, vamos botar um prato com radial, que é dormente. Eu gosto desse sabor. Lembro que a gente lançou um prato chamado Sichuan Ban Mian, que é um macarrão de massa branca, né, que a gente mistura com um molho de huajiao. Legal. Então ele fica um pouco salgado, mas bem dormente. Então você consegue sentir o cheiro de huajiao e o gosto dele. Inicialmente não vendia. O pessoal não conseguia se acostumar com o sabor dele. Agora ele é um dos pratos mais vendidos do restaurante. Caramba. Então, a gente ficou com o prato, a gente já pensou em tirar do cardápio várias vezes, mas ao longo do tempo ele foi se acostumando e o pessoal vai se acostumando com o sabor de huajiao. Eu acho que é tudo a pessoa conhecer, né? A pessoa depois que conhece, começa. É porque tudo, primeira vez, é um susto. Esse eu acho que é o ponto, né? Então, essa dormência, aí depois você fala, caramba, É realmente, diferente. né? É diferente. E, e hoje em dia o seu público, ele é muito mais oriental ou ocidental? Um pouco dos dois. A gente que é localizado no Itaim, a gente tem um público bem comercial. A gente tem bastante gente que está trabalhando ao redor, que eles passam lá com frequência. Tem uns clientes frequentes lá. Tanto é que a gente já sabe o pedido deles, de tanto que eles passam lá durante a semana. A gente até sabe as datas que eles passam durante a semana. Então tem um cliente bem específico que passa quase toda terça-feira, ele sempre pede um tangsu, que é um frango agridoce, e 糖醋排骨， mas a gente usa frango no lugar. 糖醋鸡应该这样说。 Isso. Aí a gente usa, sabe, guapao ou mantou. 啊，sim, sim, sim. A gente serve, ao invés de servir com arroz, ele pede com mantou. Caramba, Então esse cliente é um cliente fiel nosso que a gente conhece já. Mas aí, recentemente, a gente está tendo bastante clientes chineses mesmo. Acho que são mais clientes que são, na verdade, são funcionários que vieram do exterior. Então, são realmente chineses que vieram da China para trabalhar sim, aqui. alguma empresa. Isso, então, empresas como a Oppo, o TikTok. Aí, dentro do ciclo deles, ele virou aqui um ponto para eles, né? Pois procurar algum restaurante que é de comida mais assim familiar, E naquela região aí naquela específica. região específica eles não se encontram, então eles vão
encontram a gente. Pô, que legal, né? Caramba. Realmente são empresas chinesas mesmo. São... E tá vindo bastante empresa chinesa, né? Sim, recentemente teve bastante agora que Sim. passou. A Oppo mesmo tá vindo forte com o embaixador, o Kaká. Então, É. estão investindo bem. Aí eu sei que no TikTok tem alguns funcionários que estão lá, que sempre passam. Tanto é que eles chegam lá, eu fico mais na parte operacional. Vira e mexe, a minha mãe fica andando pelo salão e eles já falam: Ah, aí, isso é bien. Ai, Aí ela já começa a conversar com ele. Então também tem essa intimidade, né? Conseguir falar em mandarim num lugar assim desconhecido. essa até era a pergunta, né? Porque eu fiquei pensando, os seus atendentes se falavam mandarim ou não, porque isso é uma região onde tem uma boa quantidade de clientes chineses, né? E às vezes eles não falam português e ia ficar um pouco difícil nessa comunicação. Sim. Acho que até, assim, os meus pais, eles falam mandarim, e minha irmã falam em mandarim. Então, se realmente um cliente chegasse precisando conversar em mandarim, ou para facilitar, a gente consegue. Tanto é, o inglês e o português o pessoal consegue, sem Ah, eles falam problemas. inglês também, isso é verdade. Isso. Então, mas assim, sempre que passa algum cliente específico que fala mandarim, a nossa equipe já nos notifica e a gente vai lá pessoalmente, Ah, né? Porque acho que tem essa... Acho que quando a minha mãe atende até um pouco melhor, sendo bem sincero, porque ela tem essa conexão de viajar ou ir para um país desconhecido para trabalhar, sabe? hum, Então, eles são jovens. As pessoas que estão aqui, elas também estão cheias de coragem para ir para um país que eles não conhecem a língua direito, só tá carregando o mandarim e o inglês, sendo que o povo brasileiro fala mais português do que o inglês, né? Então, o pessoal fica meio que naquela. Tipo, consegue comunicar? Consegue. Mas eles ainda tentam conversar lá e se virar. Aí minha mãe atende, os caras ficam mais tranquilos, eles conseguem pedir o que eles querem e se comunicar bem. não, eles ficam muito mais à vontade, né? Sim, esse pessoal aí vem pra ficar aqui pouco tempo mesmo, né? Só pro trabalho, ficar alguns anos e volta. Aí não tem necessidade de aprender a língua. Então, se falar mandarim já necessita, né? Aí, como ele mesmo disse, aí você vai num restaurante onde a pessoa fala mandarim, cara, já é o lugar certo que eles já vão com mais É. frequência. Então, além da comida boa, é um lugar que a pessoa se sente bem e certeza. facilita no idioma. Então, E que nem ele falou, tem Dissum também, né? É, café da manhã. Que quem gosta pra tomar café da manhã assim. No almoço também. O pessoal toma. Lá na China o pessoal come. Youtiao. Youtiao. roladão, eu meu. Doujiang. Doujiang Youtiao. Pra mim, Doujiang Youtiao é o É melhor. o básico. Mas lá vocês têm? A gente não serve tianxin de café da manhã. Ah, A gente só serve no período da Porçãozinho, noite. né? Que é o Jinsan, né? Ah. Então a gente serve xiaolongbao, e salmai, xiajiao. Chá de é muito pedido também, né? Xiajiao eles pedem bastante. É uma O textura povo gosta diferente. muito. Né? e sopa lá vocês fazem também? A gente não trabalha com muitas sopas, né? Os únicos a gente trabalha é o Niurou Tangmian Ai, específico, né? não, seria muito bom se tivesse um roladão. Caraca. Mas recentemente, já que a gente já está começando o período de inverno, a gente já está em planejamento de acrescentar um pouquinho mais e diversificar a parte das sopas, né? Então, macarrões ensopados. É uma coisa que a gente já tem em mente e planejando já. Com certeza, inverno chegando, né? É bom pra aquecer o corpo. Pô, com certeza. E essas sopas que nem esse de carne que você falou, pô, é muito bom. Mas tem uma variedade também, acho que ajuda muito. Principalmente para os chineses que vão lá, né? Sim, a gente optou... No nosso cardápio, a gente optou por coisas mais certeiras, né? Então, Yorotang é uma coisa bem tradicional, assim, consegue mostrar bem a essência da base, né? Mas não tem erro lá. É garantido que vai ter Isso. giro. Mas aí você bota por exemplo, um Suanlatang. Aí às vezes o pessoal não curte uma Sim. sopa que é mais azedinha. Azedo, é. Nem Sabe? todo mundo tem esse paladar mais. Então a gente sempre vai com, assim, O um pouco gosto de do
receio, assim, ir bem devagar. Tem que ter um pouco da zona de conforto, não tem como, né? Exato. É difícil, às vezes, explorar uma coisa e É. sem saber o que pode É dar. por isso que a gente até implementou, na verdade, o frango agridoce, né? Na verdade, no início a gente não tinha o tangsu. É porque quem come de primeira vez não é. E Quem normalmente é- só come com costela, né? É. E você fez diferente. Isso. Então, O frango também é o bom. pessoal, quando você pensa, frango agridoce, a tradução dela, o pessoal já consegue associar Que é- o que é, né? Mas eles não conseguem associar o que é um agridoce. E, tipo, tangsu, bem tradicional, que sabe? ele não tem um cheiro, né? Então, o tangsu tradicional, ele é menos neon, vamos se dizer assim. Às vezes ele fica muito vermelho, eu não sei o tempero ou como que eles usam, né? Pra mim, o tangsu que a gente faz, ele é mais um marronzinho, porque a gente usa vinagre, O mais tradicional que a gente vê assim é o vermelho mesmo. né? Aí ele é vermelho, mas não chega a ser tipo um vermelho bem clarão. Aí, às vezes, por exemplo, eu já pedi algumas vezes do Lig Lig. Foi uma ou duas vezes, né? Aí veio um molho agridoce que era meio neon. Eu fiquei meio. Será que tá certo isso? Uma coisa assim, bem clara, né? É, bem clara. Aí a gente ameniza, né? Então, por exemplo, o gosto do vinagre, ele não é para ser muito forte, ele é para ser levemente azedo e o doce, um pouco mais doce, né? Então a gente ajeita ele para que ele fique no ponto certo. Sim, porque quando mais azeite, o cheiro fica mais forte. Tem muito lugar que coloca muito azeite, aí o cheiro fica bem forte mesmo. Azeite. Caraca. Azeite ou vinagre. Eu tentei continuar, mas não entendi. É vinagre, cara. Azeite. Não é azeite? Mas é assim, tipo assim, vinagre realmente a gente usa bastante. Mas ele acaba sendo, quando você começa a cozinhar o vinagre, ele acaba tirando aquele, a gente fala de chang. Tchau. Então, Sim. sabe quando você esquenta vinagre e sobra aquele, cheiro aquele forte, cheiro né? forte Sim. que arde um pouco? Então a gente passa um tempo lá cozinhando até todo aquele cheiro de vinagre ir embora, então só sobrar um pouquinho da essência do Caramba. vinagre. Caraca, falando da vinagre, eu lembro muito bem que minha avó fazia isso, cara. Esquentava vinagre. Aí a casa toda fica com um cheiro bem forte de Sim, vinagre. é pra tirar, sei lá, principalmente na época de inverno, né? Ela falava que esquentar vinagre ajuda Eliminar a eliminar bactéria, essas coisas. mofo, bactéria. Aham. Na verdade que... Cara, era muito ruim o cheiro. Não, mas porque nossos avós tem toda essa questão, né? Sempre tem alguma coisinha assim pra eliminar isso, pra limpar aquilo. Aham. Tudo tem uma técnica ali milenar. Sim. Nossa, parando pra pensar, tem algumas vezes que eu lembro da minha avó tentando lavar a banheira, assim, acho que ela pegou sal e alguma outra coisa, e vinagre, ficou esfregando lá. O cheiro subiu, né? Aí sempre você entrava no banheiro pra tomar o banho e você ainda cheirava o vinagre, assim. Cara, mas o vinagre tem um cheiro muito, Muito forte, muito forte. Velho. Rodrigo, e o yakisoba de vocês é mais tradicional ou já é brasileirado já? O yakisoba, a gente chama lá de chaomian mesmo, né? Chaomian. A gente fala... Se o pessoal não tá entendendo o que é um chaomian, a gente fala, é parecido com yakisoba. Mas a gente serve ele um pouco mais seco, comparado aos yakisobas que você consegue encontrar. O chaomian que você encontra lá, talvez na Liberdade, que ele tem mais molho, no caso, né? Tem bastante. Tende a ser um pouquinho mais seco. Mas assim, com um pouco de molho, obviamente. Mas não é aquele molho que encharca um pouco o prato, né? Então a gente tenta deixar ele um pouquinho mais seco comparado aos outros que tem mais... É até interessante a gente falar sobre isso, né? Porque o yakisoba daqui é extremamente adaptado ao paladar brasileiro. Já o nosso é diferente. E hoje estamos com uma pessoa que trabalha em restaurante, que sabe essa diferença. Explica um pouco pra gente. Então, o yakisoba, assim, o chaomian pra gente, ele tende a ser um pouquinho mais seco, sim, comparado ao que a gente costuma ver. O molho, ele é meio que salteado dentro com o macarrão
e o macarrão ele vai acabar puxando mais o molho mesmo, né? Aí, comparado aos outros que a gente consegue ver, assim, na Liberdade ou especialmente nas feirinhas, que ele parece que é tipo um macarrão com o molho coberto por cima, a gente tende a passar um pouquinho mais tempo no fogo mais alto, a gente sela ele, então a gente tem panelas de wok no caso, né? Então tem aquele gochi que a gente fala, que é quando você pega os açúcares dos alimentos, aí conforme ele vai selando, ele cria aquele processo de maillage. Ah, Então que nem uma carne que você sela, tem aquele gostinho de carne, né? uhum. Então, quando a gente passa o macarrão e o molho com um pouco de açúcar, que tem um pouquinho de açúcar dentro do shoyu e os que a gente adiciona, ele acaba criando aquele sabor mais torradinho, né? E ele fica mais assim, encorpado e um pouco mais seco comparado aos que a gente vê na Liberdade, né? Aí tem uma grande diferença também, né? Eu não sou especialista em culinária japonesa, né? Mas até onde eu sei, o Xiaomian mais puxado pro chinês-japonês, ele tende a ser com mais... É um molho, mas eles usam bastante, acho que... Não sei se era farinha de trigo ou farinha de milho, ou maisena, algo assim. Um xarope para engrossar o molho, Sim. né? Acho que é Então, de Pra encorpar também maisena, mais né? sabor isso, também. então... Lá a gente consegue encontrar mais, assim, macarrão que é engrossado, aí ele meio que chega a cobrir o macarrão como um todo, então o molho começa a ficar pendurado no macarrão, porém o Shotomian mais chinês a gente tende a saltear ele um pouco mais seco, então ele é um pouquinho mais oleoso, um pouquinho mais seco, mas ele é assim, um molho meio que já entrou dentro do macarrão. Assim. E tem também a questão do legume e da carne, né? Dos legumes, no caso. O daqui vem pedaços bem grandes e o nosso mesmo, ele é cortado um pouco menor. Ele é melhor distribuído, podemos dizer assim, né? Não fica aquele pedação tipo de cenoura ou de repolho, alguns que usam, alguns que Até não usam carne também. também. Carne também. Eu acho que também tem essa questão, né? E você vê como é diferente, né? Quando uma pessoa que trabalha com restaurante, ele fala totalmente técnico, né? Quando a gente vai falar, parece que é tão Verdade. diferente, né? Não, a questão dos legumes, acho que tem um aspecto mais cultural também. Por exemplo, na culinária asiática, especialmente na chinesa, a gente tem essa questão de compartilhar, né? Então, é bem provável que a gente tenha alguém servindo ou cortando uma carne, né? Os talheres mais tradicionais chineses é o quê? O Quase. kuaizi, tigela, o prato e o seu copo de chá. Mas você não vai ter uma faca para cortar. Então, tradicionalmente, na culinária chinesa, a gente tende a cortar ela um pouquinho menor. O porquê a gente encontra yakisoba com legumes maiores, eu não sei. Pode ser costume ou hábito, né? Mas também tem a outra questão na parte de realmente da cocção que você tem que equilibrar também os tamanhos dos legumes, né? Então, vamos supor, você pega a cebola e uma cenoura, eles vão cozinhar em tempos diferentes, né? Então você tem que aproximar tudo para que eles cheguem a cozinhar tudo de um tempo aproximado para sair dentro de um certo prazo. Então tem essas questões. A gente, pelo menos, a gente corta ele um pouquinho mais uniforme e um pouquinho mais, como que se diz? A gente corta num diamantezinho a cenoura, né, o alho poró. Tem um padrão de tamanho. A gente tenta manter sempre nesse padrão de tamanho, porque isso já ajuda no tempo que ele passa na panela, né? Então, vamos supor uma cenoura, quando você... Aquele ponto da cenoura que está cozido, mas ele ainda está um pouco crocante, é o ponto ideal pra gente. Esse ponto é interessante também que você falou, que realmente, né? Você imagina, se a gente vai comer yakisoba aqui, o pedaço da carne está muito grande, e a gente está acostumado a usar só hashi, que é, no caso, o kwaisa, realmente fica meio difícil, né? Você chegar lá, ter que morder e arrancar o pedaço. E a gente aproveita também para explicar que na culinária brasileira é aquilo, todo mundo vai lá, tá em grandes porções, cada um coloca no seu prato, vai lá, você corta. E já na culinária chinesa é diferente, né? Parece que são pratos à la carte que todo mundo só usa o kwaisa. As pessoas não têm, Compartilhado, não né? tá acostumado a Então, usar faca na mesa ou algo do tipo. Então, é Pra uma facilitar, né? facilidade. Exatamente. então, assim, eu acho que isso agrega muito culturalmente, assim,
especialmente na cultura chinesa, né? Por exemplo, o kuaizi chinês, ele tende a ser mais comprido Sim. para conseguir alcançar a comida. Porque a mesa às vezes é Às grande. vezes é grande, você tem mesas redondas para 15, 20 pessoas, às vezes, aí você fica girando. Aí tem que levantar às vezes pra poder pegar, né? Então, acho que assim, grande maioria dos pratos que a gente vê dentro da culinária chinesa, elas tendem a ser assim, já cortada e já processada para que você consiga se servir diretamente na mesa, sem precisar de outros utensílios, né? Então, faca, garfo, colher, etc. Só usando o hashi mesmo e Ah, Ah, consumir. e falando do Quaisa, né? Você, Rodrigo, e com a sua família em casa, vocês usam Quaisa mesmo ou garfo e faca? a gente tem um pouco de tudo, né? Quaides, garfo e faca. Assim, a gente aqui no Brasil, depois de um certo tempo, você também se acostuma e você faz Usar. uma comida brasileira, um estrogonofe, alguma coisa assim. Aí você precisa de um garfo e uma faca. Dá até pra comer com Quaisa, mas fica bem mais fica difícil. difícil, né? Aí também a gente já se acostuma com quaiza. Na verdade, eu em casa, assim, se dá pra comer com quaiza, eu vou comer com Ah, eu quaiza. também gosto. Também É. sou do Ou, time por Quaisa. exemplo, comer frutas. Depois da janta, você pega a fruta, você vai pegar com quaiza, não precisa de um garfo. Se você tá com preguiça, você espeta com quaiza. É isso que meu pai faz de vez em quando. É verdade. Não, mas realmente isso vai muito de cada um, né? Que nem você tem essa preferência de usar Quaisa, eu também. Mas ele já gosta de usar garfo. Eu já tô acostumado no garfo. Não, Cara, eu todo já... mundo tem os seus costumes. Sim, não, é natural, tipo, é só uma coisa muito opcional. Acaba sendo preferência, né? Sim. Mas, por exemplo, comer um macarrãozinho com garfo, eu já não consigo, cara. Tem que ser com um quaizinho, que você consegue pegar exatamente a quantidade que você quer. Acho que tem uma certa firmeza a mais também, né? Sem macarrão é mais fácil usar coisa Pô, mesmo. com certeza. Até mais preciso, né? Pô, com certeza. Aí sempre tem aquela pergunta também: como é que você come arroz com quaiza? E o arroz chinês oriental é diferente. Esse é o ponto também. Não é aquele Esse é um- soltinho. Então, é uma coisa que acaba tendo que explicar pro pessoal, né? Porque, tipo, por exemplo, arroz que a gente come em arroz asiático, ou rã, ou bai fan, Vai, ele tende a ser um pouquinho mais melado, úmido, assim, melado. Então ele gruda mais. E é mais fácil de é pegar. por isso que é mais fácil de pegar. Aí você pega o arroz brasileiro, você não vai conseguir. Não consegue mesmo É por pegar. isso que às vezes não dá pra comer um estrogonofe com quaiza. Sim. Sim. Mas assim, se aquela pessoa que é muito tradicional e gosta de usar, acaba fazendo aquele. É que a gente não tem aqui pra usar de exemplo. Mas acho que. Não sei se vocês fazem isso, mas eu, particularmente, quando eu tô com um bolzinho, pego o hashi assim e vai. Sabe? Bem chinês assim. Você segura o bol, sim. aí você Isso, usa aí vai como uma trazendo. pazinha. Exato. Cara, Não. não tem como não comer assim também. Eu acho que é. Não, eu mas acho em muito casa saboroso. é tranquilo, mas na Não. rua não dá, né? É a melhor parte, na verdade, né? É, tipo, cara, aí você mistura lá. É que às vezes você bota lá a comida em cima do arroz, aí o molho começa a afundar lá pra baixo. Aí vai começar Aí a você- soltar é. o arroz. Aí, Aí você mistura, né? sim, você pega, às vezes eu pego a carne, às vezes eu seguro a carne, Pega de e referência, né? aí você pega a carne e usa a carne no quaiza pra empurrar com mais facilidade. Pô, mas é Verdade. bom que você tá fazendo até a explicação, porque as pessoas vão falar, cara, quando entra um molho assim no bolzinho, né? Aí o arroz espalha, né? Então, às vezes você pega, pode ser a carne, o ovo que tá Legume, comendo, você legume. vai lá, aproveita e faz essa limpeza pra, né? Aí ajuda Não a desperdiçar. empurrar. Cara, exatamente. A gente sempre fala da comida que a comida chinesa, principalmente chinesa, né, cara? Que o arroz é assim, e é exatamente assim mesmo, sem sabor, sem tempero, porque é o tempero dos pratos à la carte lá que vai dar diferença, vai dar. Sim. Porque Eu aqui o acho pessoal que tá muito arroz acostumado. asiático em geral, né? Sim, Pode sim. ver que Porque aqui o pessoal tá acostumado sempre a temperar. É cebola, alho, fica uma delícia também, mas exatamente você não precisar e como você vai adaptar com a comida, né? Rodrigo, campeão de venda do seu restaurante, qual que é? Carro-chefe. A gente chama de chili wonton, que é o hongyou chao so. É wonton com molho à base de shoyu e vinagre, com hongyou, que é chili oil. Aí a gente faz o nosso chili oil no restaurante mesmo. Caraca, Rondon? Caramba, me surpreendeu agora. Wonton é o que mais vende. Aí logo em seguida, os top 5 a gente tem Xiaolongbao, tradicional, e Niuro Tangmian. Em seguida temos, acho que Sichuan Banmian e
糖醋鸡块. Então, Xiaolongbao, eu já ouvi falar que é muito parecido com o lá da China, o sabor. O xiaolongbao aqui, a gente faz ele no formato, assim, tem bastante gente que acaba falando que, não, é bem semelhante ao sabor de fora. Mas aí, às vezes, a gente escuta os clientes falando, não, cadê o caldinho que vai? O caldinho aqui pesquisar. dentro, né? Aí uma coisa que a gente sempre avisa, né, que o que a gente está servindo é xiaolongbao. O que eles estão comendo lá fora é xiaolongtangbao. Xiaolongbao, Que Aí tem o tem Tem uma caldinho. diferença, Isso. tem uma diferença. E o processo e a massa, ela é diferente. Então, o xiaolongtangbao, ele tende a ser um pouquinho mais fino a massa. Ele é bem mais delicado, né? Então, a gente faz em volume aqui. A gente faz em bastante volume e a gente armazena para a gente conseguir suprir a demanda. Se a gente fazer isso com o xiaolongtangbao, ele não funciona. Por causa do caldo lá. Aí ele demora demais, ele tem uma probabilidade de errar muito alta. Então a gente optou pelo xiaolongbao, que ele é um pouquinho mais grosso a massa. Ele ainda é bem suculento, às vezes o pessoal come, chega a pingar os caldinhos aí, mas isso é diretamente da carne e do recheio, não é nada de caldo adicional, né? Sim. E o Hunduan, esse carro-chefe do Hunduan, ele é suíno, bovino, camarão? O que Ele seria? é de camarão, Ah, né? Então, na verdade, ele é qualquer ginsan que a gente faz, a gente sempre usa um pouquinho de carne suína, né? A carne suína lá, ela tem uma função de dar liga. Então, por exemplo, se você for fazer salmai, você precisa de uma carne suína para dar liga aos outros ingredientes. Sim. Então, você vai misturando ela, às vezes você vai meio que ficar misturando até ela começar a formar fibras e ela começar a virar uma pasta, né? Então, esse é o ponto que a gente quer. Então, a carne suína ajuda a dar liga aos outros ingredientes, sendo que predominante é o camarão. Então, vai ter uma porção muito maior de camarão comparado à de carne suína. Porque dá um sabor diferente, né? sim. Bom, pessoal, então, cara, não é possível vocês ouvirem essas comidas deliciosas, não ir lá atrás do Instagram deles, que ele vai deixar, obviamente, e olhar e não vai dar vontade de comer, cara. A gente ouvindo aqui, eu já comecei a ficar com a fome, cara, deu uma salivada agora. Certeza. Que Tem que caramba. ir pessoalmente no restaurante Tem dele. que conhecer. Cara, pelo que eu vi, decoração muito boa. E, cara, só pela Obrigado. foto, cara, já dá uma vontade absurda de provar. Obrigado. Com certeza. Aí qualquer coisa, aí passam aqui no restaurante, pode me procurar que eu já saio da cozinha com os pratos já com vocês. Opa. Oh, que honra, hein? Não, com Rodrigo, certeza. deixa endereço também. Endereço, Aproveita e deixa o arroba. Instagram, o endereço. O restaurante se chama East Kitchen Bar. O tag do Instagram é east.kitchenbar. KITCHENBAR. Fica localizado no Itaim Bibi, Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, número 382. É isso aí, pessoal. Tem que ir lá provar, não perca essa oportunidade de conhecer esses pratos maravilhosos que ele acabou de dizer aqui com a gente. Com certeza, tem que conhecer pessoalmente. Sim, vocês têm que ir pessoalmente lá. E a questão do restaurante, você falou que tem 4 anos, né? Já tá numa estrutura legal, a clientela também não precisa nem se falar. E essa meta pro restaurante? Já pensa em abrir uma filial? Filial, a gente não quer abrir uma filial. A gente prefere manter ele do jeito que tá e estabilizar um pouco mais ainda. A gente quer metas diárias, a gente sempre tem. A gente tenta alcançar, assim, com mais consistência. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue as nossas metas. Porque é uma culinária bem específica, né? Acho que é difícil o pessoal conseguir comer todo dia. Pra gente, a gente tem uma certa facilidade. Eu consigo comer gyoza todos os dias sem problemas alguns, né? Mas para alguém que está mais acostumado com arroz e feijão, é difícil tirar do Então, mas costume. isso é o legal que a gente estava falando sobre a internet no off, né? Quanto mais pessoas conhecem, e hoje em dia, tanto com vários canais, também com o nosso podcast, que a gente fala mais sobre a cultura asiática e algumas vezes a chinesa em específico, traz essa questão da curiosidade. E hoje em dia a gente vê tanto K-drama, C-drama,
que apresenta muito culinária nas séries e tal, e as pessoas estão aumentando Essa curiosidade. essa curiosidade. É. Porque assim, como você disse, tem a pessoa que está acostumada com arroz e feijão, então uma frequência de gyoza seria difícil. Até o ponto que a pessoa realmente provar e, cara, pegar gosto por isso. Eu digo porque a minha noiva, a esposa dele, com a gente foi se acostumando a comer comida chinesa e hoje em dia elas são viciadas. Se pudesse, comia todo dia. Não, tipo, hot pot, que é uma coisa um pouco mais diferente, né? Que eu acho que aqui não tem algo parecido. Ah, Entre outros pratos à la carte. Com Fala, irmão. certeza, pô. No começo ela não comia pimenta, né? Aí depois, agora tá comendo mais pimenta que eu ainda. ah, Você come muita pimenta? Você gosta? eu sou um pouquinho intenso na pimenta. Eu gosto de comida bem apimentada, então suizuyu é um dos meus Muito favoritos. bom, né, cara? Ou Shui de Niuro também. suizuyu também é muito bom. Então tudo que é picante assim, ou arde, ou fica dormente, eu gosto. Caramba. É porque dá um sabor diferente, Sim. mano. Com Então seu certeza. grau de pimenta tá nesse nível assim de pesado, Quando pesado. você for pra Sichuan, lá na China, aí É que eu nunca cheguei a provar, tipo assim, comida bem autêntica de Sichuan, mas assim, aonde que eu experimentei comida de Sichuan, tava... Ok, Primeiras assim. 2 vezes estava bem, bem intenso, depois disso já é um Mas- caminho sem volta. é Já. o caminho sem Mas volta depois que você mesmo. acostuma, eu acho que o grau que você consegue é de acordo com o costume que você vai comendo, Acho né? que aí você começa a construir tolerância, Sim, né? sim. Com certeza. E hábitos e costumes, né? Meus amigos ali comiam muito mais forte do que eu. Não, Paixão. então se você gosta de pimenta, cara, eu acho que ainda é o lugar mais certo pra gente ir conhecer também, porque, cara, a gente gosta de ir num restaurante e ter uma pimenta do restaurante. Provavelmente o seu restaurante vai ter uma pimenta A gente do Caseira. restaurante. A gente faz o nosso hongyong, que é um uso para temperar, na verdade. Ele é um pouquinho picante. Só um pouquinho. Um Só um pouquinho. A gente não pode deixar muito picante Isso pro é pessoal. verdade. Mas é Ah, só a gente sim. colocar mais, É só problema colocar mais, né? resolvido. Exatamente. E meta pra 2025? 2025. Pode ser pessoal, pro restaurante. Acho que para 2025 eu quero ver o restaurante estar num estado mais estável, né? E ser mais consistente com as coisas que a gente consegue fazer, né? Principalmente na estabilidade de ter mais gente interessadas e curiosas para experimentar essa culinária e começar a criar esse gosto para culinária asiática. Assim, eu falo culinária asiática num contexto geral mesmo, não precisa ser na culinária chinesa mesmo, porque tem muitas coisas para provar lá. O que eu provei era só uma fração do que tem ao redor do mundo. Então, cria essa curiosidade de comer coisas novas. Então, tomara que eu consiga ser uma pequena porta para o pessoal conseguir experimentar as coisas novas. Pretende voltar pra China, Taiwan, fazer uma viagem? Pretendo. Eu quero viajar, na verdade. Mas sim, eu quero tentar voltar. Tomara que eu consiga voltar esse ano para ver a família. Ano passado não fui, mas queria ver se no final do ano consigo ver a família lá. E agora, Rodrigo, a gente está entrando no último bloco, né? Vamos falar um pouco mais sobre a família, né? Como é a relação com a sua família, com a sua irmã, seus pais? Família, né? Eu acho que agora quando a gente começa a crescer, você começa a ver mais os valores que eles tentaram te ensinar enquanto você era jovem. E você começa a apreciar um pouquinho mais as palavras que eles te falaram quando era criança, né? Recentemente, assim, conforme você vai vendo meus pais, ou eu vejo meus pais ficando mais velhos e eles, assim, trabalhando, etc. Assim, dá aquela vontade de querer trabalhar mais e cuidar da família. Acho que isso pode ser da minha vida, assim, quando você começa a morar sozinho, você cria essa responsabilidade da sua própria vida, mas você começa a ver a importância e o cuidado que eles tiveram, assim, quando estava crescendo, né? Por exemplo, uma fruta cortada na mesa. Tipo,
tipo, É a linguagem do amor dos nossos pais. exato, uma coisa que ninguém comenta ou ninguém fala. E quando você era criança, você nunca percebia. Mas é uma coisa que você vê agora e você fala, nossa, realmente, tipo, dá pra sentir isso, né? Meus pais, eles trabalhavam bastante quando eu era pequeno, então eu não chegava a ver muito eles em casa. Então, essas pequenas coisas que pareciam, tipo assim, tudo bem, é só uma fruta. Ao longo do tempo você começa a perceber a importância disso. Pô, eu acho muito legal essa parte da gratidão que você tá falando, porque a gente compartilha do mesmo sentimento pelos nossos pais, nossa família, né? E que a gente sempre fala no nosso podcast e com outros convidados que a geração dos nossos pais, provavelmente a mesma dos seus pais, a questão da linguagem do amor é diferente. Não é falado como a gente faz hoje em dia com nossos filhos, com nossas parceiras. E que antes era isso, né? Como você disse. Era uma maçã cortada, uma fruta cortada, era te incentivar no seu sonho, te ajudar para você realizar essa etapa da sua vida de poder morar num país fora e estudar numa faculdade que você queira. Então, eu compartilho muito, muito, muito dessa sua visão, que eu acho que, cara, gratidão é uma palavra que a gente tem que ter sempre, principalmente pelos nossos pais, porque somente nossos pais fariam tudo que fez e fariam 10 mil vezes mais se fosse necessário. Então, acho que é muito importante a gente frisar isso. É exatamente isso que, tipo, me pega às vezes, né? Tipo, agora que a gente tem um restaurante e o tempo é limitado, assim, pra se ver, ou quando a gente volta pra casa, a gente não chega a se ver, você começa a querer passar mais tempo com seus pais e sua família, né? Cara, vai batendo um Cara, pouco de emoção, Com né? Não tem certeza, eu como. fiquei até com É. sentido aqui. Aí minha irmã, eu adoro ela, né? Eu sempre tô brigando com ela de alguma forma ou outra, mas essa coisa é de irmão. De irmão, né? É. Faz parte, né? Com Faz certeza. parte. É briga. Briga de irmão é assim. É sempre um irritando o outro, um fica bravo, aí depois reclama pros seus pais, fala que não pode. É isso. Ah, mas Quando- É de irmão. é importante essa união, né? Sim, com Como ele certeza. falou, essa briga com a irmã brincando ao mesmo tempo. Mas essa hoje em união. dia vocês são bem unidos. né? Independente, tipo assim, mesmo se a gente estivesse brigando, alguma coisa assim, tipo assim, família ainda é. Eu sei que eu consigo confiar nela 100%. Se eu precisar de alguma coisa, eu posso ligar pra ela e ela vai me ajudar. Da mesma forma que ela, se ela precisar de alguma coisa, ela consegue me chamar, né? Agora, assim, o foco da. Acho que assim, voltando ao que você falou, meta de 2025 é fazer meus pais aposentarem de vez dessa vez. Cara, Essa é é a uma melhor boa. coisa, né? Compartilho dessa Com mesma certeza. meta. E o quanto antes eu queria fazer isso, mas realmente Fazer os tem seus que pais batalhar muito. trabalhar muito pra fazer eles aposentarem de vez. Eu acho que não teria nada tão satisfatório. É. Bom, essa é a nossa reta final e, Rodrigo, mais Muito uma obrigado, vez, viu, a gente Rodrigo? queria Obrigado. agradecer sua presença, Obrigado por me compartilhar esses toques técnicos com a gente sobre a culinária. A sua É. vida pessoal. Sim, compartilhar a sua história, a sua vivência e contar um pouco mais sobre as coisas difíceis que você passou na vida, realizações. Então a gente fica muito feliz com a sua presença hoje. receber. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. Deu pra gente aprender bastante coisa que você falou aqui também. Fico feliz em compartilhar. Obrigado. Bom, então é isso, família. Para vocês continuarem acompanhando a gente sempre vai tentar trazer o melhor conteúdo, trazer os melhores temas e sempre deixa a sua sugestão aí nos comentários também. É isso, família. Até a próxima.